Não tem assunto específico, né? Essa live aí é um bate-papo, aí eu vou tirando as dúvidas de vocês e a gente vai conversando. Tem um botão aqui embaixo, ó, aqui, que é um quadrado com uma interrogação no meio, então quem quiser mandar pergunta é por ali. Paula, eu vou falar sobre tudo, sobre o que surgir aí, eu vou falando, né? O que vier de pergunta aqui na caixinha, né? Nos comentários aqui eu não consigo ficar vendo, então se pintar muita pergunta nos comentários eu não vou responder, não consigo. Eu vou começar falando numa outra parada hoje, vou fazer um pouquinho diferente. Vocês assistiram o documentário O Social Dilemma na Netflix, que fala sobre a questão das redes sociais e tal, e o quanto isso tem impactado na vida da galera e a forma como a rede social ela é utilizada para vender dados e vender meio que a nossa atenção, assim. Alguém? Quem assistiu aí me dá um alô nos comentários aí pra gente falar a respeito disso. Miriam falou que assistiu. Deve ter mais gente aí que viu. Então, o documentário basicamente fala sobre isso, né? Sobre o impacto das redes sociais atualmente na nossa vida, né? E o quanto de tempo a gente acaba perdendo com isso. E que existe um sistema de monetização com as redes sociais onde se ganha muito dinheiro quanto mais atenção consegue se prender do usuário em determinada rede social e tal. E com isso surgem os anúncios, né? E aí as empresas que anunciam é que fazem a máquina girar, vamos dizer assim. E eu estava conversando com um colega hoje, com o Conrado, que também é médico em São Paulo, e a gente tem uma opinião bem semelhante a respeito, né? O Netflix, ele talvez tenha um conflito de interesse muito grande, e ele pode... um conflito de interesse, assim, com as outras redes sociais, né? Uma vez que quem está ganhando mais atenção tá à frente desse jogo. E se o Netflix perde público para um YouTube da vida, ou mesmo para rede social, para um Facebook da vida, para um Instagram, enfim, acaba que eles precisam fazer alguma coisa para voltar à ponta, né, ou para conseguir tirar a atenção do usuário. E quem passa aí, num domingo vendo 7, 8 episódios seguidos de um seriado tá tão viciado naquilo ali ou tão fissurado naquilo ali quanto alguém que passa o mesmo número de horas mexendo numa rede social, né, no Instagram, no Facebook da vida e tal. Social Dilemma, o nome do documentário, João. O Dilema das Redes Sociais, eu acho que é em português. Mas Social Dilemma se tu botar lá, tu já vai achar. E eu acho que tem um conflito muito grande, né? E o Netflix, a Netflix já se mostra, tem se mostrado com posicionamento político e tudo mais. Eles até mostram algumas coisas políticas no documentário também, que as redes sociais elas vêm sendo usadas para manipulação política e tudo mais. Enfim, eu achei que, claro que ninguém quer ver criança viciada em rede social e tudo mais, né? É uma coisa ruim, deletéria nesse ponto. Porém, como eu falei, tu ficar ali um dia inteiro vendo um seriado também não é algo muito positivo, né? Então, tem um conflito, a gente vê um conflito das redes de um querer chamar mais atenção que o outro, né? Que é uma coisa bastante complicada. Começaram a aparecer as perguntas, vamos lá. O que afetaria num homem crashar, né, fazer um crash ou zerar a prolactina? Excelente. A prolactina ela é um hormônio que está envolvido no processo de recuperação muscular associado ao treinamento. Tem um mecanismo um pouco complexo, um tanto quanto complexo, mas ela está envolvida nesse processo de reparo, né, e de recuperação muscular. Então, eu ter a prolactina zerada
prejudico muito a minha recuperação de treinamento. Inclusive, a queda da prolactina é um dos marcadores bioquímicos da síndrome de overtraining, né? Então, quem está em overtraining acaba tendo a prolactina mais baixa. Então, não é algo inteligente a se fazer. Ioimbina pode ser utilizada por quanto tempo? Cara, não tem assim um período X que tipo dali para frente ela pode te fazer mal, né? A ioimbina ela causa muito problema relacionado à ansiedade, né? Muito colateral relacionado à ansiedade, onde ela pode desencadear transtornos de ansiedade ou exacerbar algo que já exista, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado na utilização, principalmente de forma inadvertida e sem acompanhamento, né? Mas assim, prazo máximo de uso, a princípio não se tem. A galera se prende muito a isso, né? Qual o máximo de uso, qual o máximo disso, qual o máximo daquilo, qual o mínimo. Isso são tudo coisas individuais, né? Eu lido com medicina e com saúde, né? Que não é uma ciência exata. Então eu preciso avaliar o paciente, saber o que está acontecendo, e as avaliações elas são feitas de forma individual porque cada um é um ser humano diferente. Então tem coisas genéricas assim que vocês buscam respostas genéricas que não é bem por aí, que não vai existir uma resposta genérica para alguns tipos de pergunta. Androgel, opinião, faz sentido em algum caso ou dinheiro jogado fora? O androgel, ele é o gel de testosterona, né? Então é óbvio que ele faz sentido. Ele faz sentido quando eu tenho, por exemplo, uma deficiência de testosterona, que eu quero utilizar testo, e eu não quero utilizar, por algum motivo, a via intramuscular ou a via oral, né? Então eu tenho a opção de utilizar a testosterona em gel transdérmico, que é o androgel, a forma comercialmente vendida em farmácia. Então, dinheiro jogado fora nunca vai ser. O problema é qual a dosagem que eu preciso utilizar em determinadas patologias para determinadas pessoas. Então, dependendo da dose, se eu preciso de uma dose mais alta e o androgel está me dando, sei lá, 1/10 daquilo, talvez eu não vá sentir, não vá ter o efeito que eu tô buscando. Mas é um gel de testosterona transdérmica e funciona tão bem quanto qualquer outro. Prolactina alta acima dos níveis considerados normais, pode ser por estresse? O quão alta ela está, né? O normal não é que ela suba, é que ela desça nas condições de estresse. Se ela tiver um pouquinho elevada, pode ser só por não ter sido feito o repouso no momento da coleta, né? Porque a coleta da prolactina, para ela ser mais fidedigna, tem que ter um repouso de pelo menos 20 minutos. Se isso foi feito e ela está aumentada, aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente pesquisa a macroprolactina, que é uma molécula de prolactina maior e mais pesada por causa disso que o normal, e ela falsamente me altera o exame, ou eu busco as alterações de hipófise, né, onde eu posso ter um macroadenoma ou um microadenoma produtor de prolactina, que seriam espécies de tumores de hipófise que produzem prolactina. Então vai depender de que patamar que essa prolactina está, de que forma foi feito esse exame e se essa pesquisa de macroprolactina já foi feita ou não. Do estresse, única e exclusivamente, ele não vai fazer a prolactina se elevar, dependendo do patamar, não vai fazer ela se elevar, não. Caralho, tem umas coisas aqui que é foda. Qual o nível de testosterona ideal para um homem de 40 anos, para um bom desempenho em todas as áreas? Cara, vou te pintar aqui um outro quadro, né? Uma vez que eu tenho quadros de hipogonadismo, onde eu vou fazer reposição de testosterona, o meu alvo terapêutico é manter essa testosterona entre 500 e 600, né? Então, abaixo disso, eu não teria um benefício ainda, eu precisaria fazer ajuste da dose. Eu te diria que, da mesma forma, se eu tiver uma testo de 500 a 600 num cara de 40 anos, eu vou ter os efeitos positivos e ter um bom desempenho em todas as áreas, como tu estás me questionando.
Existe o pessoal que trabalha com medicina anti-aging, né, que no Brasil até é proibido, nem se pode falar esse termo, mas o pessoal que trabalha com longevidade e tal, eles dividem a faixa normal de testosterona em 3 ou em 4 e eles alegam que o melhor nível seria no terço superior ou no quartil superior, né, próximo do limite máximo, né. Não se tem tipo estudo assim de benefício dentro das faixas de normalidade de pessoas naturais, o quanto eu vou ter benefício ou não nas diferentes faixas de testo, né? Até onde o uso de T3 e T4 por atletas é viável? Cara, eu acompanho bodybuilders de mais de 130 quilos que usam doses mínimas de T3 e T4, né? As bizarrices que se faz aqui no Brasil de usar dose alta e tal, isso não se faz fora daqui, não se faz em atleta de ponta. Quem faz isso, quem faz esse tipo de abuso, né, é muito burro, né? Tanto quem segue esse tipo de orientação de utilizar esse tipo de hormônio, quanto quem passa esse tipo de orientação, né? Eu não vejo muita necessidade, né? Eu vejo uma polifarmácia muito grande no fisiculturismo, onde se utiliza muitos hormônios e muitos medicamentos para que o cara possa ir para balada e beber, que o cara possa ir para rave, tomar bala e ficar louco, para que o cara não viva uma vida de atleta de verdade, né? Então, assim, o atleta, cara, ele é regrado, né? Ele vive para aquilo, ele se dedica para aquilo e o que ele faz repetidamente é o que vai garantir o sucesso dele. Mais ou menos hormônio, no momento de vida que eu estou e do que eu acompanho dentro do fisiculturismo brasileiro, mundial e com atletas profissionais que eu acompanho, quem tem a teoria aí ou a crença de mais hormônio ser melhor está totalmente errado. E é uma coisa completamente desnecessária. Não é assim que funciona. O médico tirou tudo da ginecomastia. Ele não tirou tudo, porque é impossível tirar tudo, tá? Não tem como tirar todo o tecido glandular mamário de homens em cirurgia de ginecomastia. Então, a probabilidade de recidiva após a cirurgia, por exemplo, se eu voltar a estimular isso, se eu voltar a fazer abuso de hormônio e tudo mais, é bem grande. Não tem como tirar toda a glândula em cirurgia de ginecomastia. Tamoxifeno para curar gineco. Muito bem. Tamoxifeno é a medicação de escolha para tratamento de ginecomastia. Desculpa. Tamoxifeno é a medicação de escolha para tratar ginecomastia quando essa ginecomastia é por excesso de estrogênio, tá? Tamoxifeno é um SERM, modulador seletivo de receptor estrogênio. Ele vai modular o receptor, ou ele vai bloquear o receptor de estrogênio no tecido glandular mamário. Então o estrogênio não vai mais estimular aquele tecido a aumentar. E aí tá feito o tratamento. Isso tem que ter acompanhamento, é óbvio, né? E, por exemplo, se a causa dessa ginecomastia for um excesso de testosterona, não adianta eu usar tamoxifeno e continuar me entupindo de testo, porque eu vou continuar estimulando meu estrogênio a subir, eu vou continuar tendo gineco. Eu preciso atuar na causa. Chip da beleza é uma merda, né? Assim, criar essa propaganda, vamos dizer assim, criar essa ideia de que existe um chip, um implante que eu precise daquilo ali para ficar mais bonito, né? Porra, é uma falácia, né? O chip da beleza, né, é na verdade um implante de gestrinona, que nada mais é que um hormônio derivado de progesterona que tem alguns efeitos androgênicos e alguns efeitos positivos do ponto de vista de aumento de massa muscular, diminuição de gordura, e que pode facilitar esse processo, né? Mas chip da beleza é uma coisa que eu acho péssima, né? Um termo horrível. Os implantes hormonais, eles são uma via de se
repor ou se utilizar hormônio, né? Assim como tem a via transdérmica, a via intramuscular, a via transmucosa oral, transmucosa vaginal para mulheres. Então, é uma via a mais, uma forma a mais de se utilizar hormônio, né? A decisão de que via vai ser utilizada é entre médico e paciente dentro do consultório. Uma ser melhor que a outra e tal, de forma geral, assim, não é isso que a gente vê. Vai depender muito da indicação do uso, vai depender muito da pessoa e da adesão ao tratamento. Cara, de testo atrapalhar o desejo sexual, questão de libido, só se ela estiver baixa, né? Testosterona alta, salvo alguns casos que eu posso dizer daqui a pouquinho, testosterona alta ela vai aumentar a libido, né? A baixa testosterona é uma das causas de redução de libido. Porém, eu tenho outros hormônios que influenciam também na questão de desejo sexual, né? Que é o mais famoso deles, vamos dizer assim, o estrogênio. Então, existem usuários de hormônios, de esteroides, ou mesmo de hormônios em forma de reposição, que fazem uso de inibidores de aromatase que acabam baixando demais o estrogênio, né? Então, o estrogênio, quando ele está muito baixo, ou quando ele está extremamente alto, ele também vai ter uma interferência negativa na libido, no desejo sexual. Então, a orquestra hormonal, ela é muito fina, né? E qualquer desbalanço que a gente faça aí, a gente pode sim ter alguns problemas relacionados. Não diretamente à testosterona, né? Como eu falei, mas às vezes testosteronas muito altas com estrogênios muito altos ou muito baixos podem sim ter problema relacionado ao desejo sexual. A dose terapêutica do cipionato de testosterona é de 100 mg por semana, ou 200 a cada 2. Né? Usar 400 mg por semana é uma dose 4 vezes maior que a dose terapêutica, certo? Então, assim, o risco de ter colaterais ele é maior quanto maior for a dosagem e quanto maior for o período de utilização. Tá? Sobre segurança, tá? Existe um estudo com o uso de 600 mg de testosterona por semana, tá? E vendo, em tese, benefícios associados a essa dosagem de testo e não se vendo efeitos colaterais assim extremamente deletérios em períodos de, se eu não me engano, 8 a 12 semanas, tá? Então, se vai ser seguro ou não, vai depender do perfil do usuário, né? Vai depender da condição de saúde da pessoa que está utilizando e tal. Em estudos científicos, essa dosagem ela não mostra ser assim uma coisa absurdamente deletéria, né? Mas a gente tem que levar uma série de outras coisas em consideração. Então, se é seguro ou não, depende de quem está usando. Mas, mais uma vez, é uma dose 4 vezes a dose terapêutica, né? Então, 4 vezes mais a dose preconizada para se tratar quem não tem testo, quem tem hipogonadismo. Então, assim, o risco de ter efeito colateral, ele é maior, né, quanto maior a dosagem. Eu não vou responder as perguntas que vêm nos comentários, tá, galera? Assim, já avisei isso aí no início da live. Eu vou na caixinha aqui e vou respondendo o que aparece aqui. Cara, não é por isso, né? Nada a ver. Se o que causa câncer é a glândula, se eu tirar a glândula inteira, eu previno o câncer, né? Não é por isso. Tanto que existe um subtipo de câncer de mama em mulheres que ele é extremamente agressivo e que ele aumenta muito o risco de recidiva, principalmente na mama contralateral, e que pode-se fazer mastectomia bilateral profilática nesse tipo quando se encontra esse tipo de câncer. Então não é por isso não, é porque realmente a técnica cirúrgica ela é complicada e não dá para tirar toda a glândula, não tem como garantir que se tirou toda a glândula. Boa. Os
colaterais do uso de testes são proporcionais à dose ou não necessariamente? Cara, os riscos de surgirem colaterais, eles são maiores quanto maiores as dosagens, né? E os colaterais mais graves, eles geralmente ocorrem em doses maiores ou em períodos muito prolongados de uso. Não é uma relação 1 para 1, mas eu aumento o risco conforme eu aumento a dose. Liutironina é um hormônio tireoidiano, né? Igual o camarada ali perguntou sobre T3 e T4. Então, assim, usar hormônios tireoidianos para perder gordura, eu acho uma cagada. É igual tu me perguntar, usar cocaína para perder gordura é bom? É efetivo? É efetivo, né? Vou cheirar cocaína e vou emagrecer. Porque eu vou ficar hiperestimulado e tudo mais, vou ter os mesmos efeitos semelhantes do uso de anfetamina. Funciona? Funciona. É seguro? O que tu acha? Não tem muito sentido usar hormônio tireoidiano no emagrecimento, porque para que eu vou fazer a minha tireoide entrar em disfunção em troca de emagrecimento se ela está funcionando bem? Me diz. Eu prefiro o uso de GH pela manhã, tá? Porque eu estou fazendo um novo pico fisiológico, né? Eu já tenho um pico fisiológico ao deitar, né? Ao iniciar o sono. Eu tenho o meu pico fisiológico relacionado ao treinamento de alta intensidade e eu posso fazer um novo pico usando um GH exógeno. Por isso que eu prefiro usar ele pela manhã. Horas de jejum e tal, blá blá blá, cara, isso aí não existe, tá? Até porque a partir do momento que tu aplicou o GH, ele demora em torno de 4 horas para atingir o pico sérico. Então, assim, se tu aplicar ele às 8 horas da manhã, ele vai estar fazendo o pico ao meio-dia e provavelmente tu vai ter comido nesse intervalo, ou tu vai estar indo fazer a tua refeição do almoço, né? A tua refeição ali, sei lá, final da manhã. Então, não tem essa necessidade de jejum e tudo mais, como se pregava antigamente. Para o primeiro ciclo, quais exames fazer antes? Boa. Funciona assim. Quando a gente vai usar hormônio em pessoas saudáveis, eu preciso de o exame complementar, ele serve para me reforçar a ausência de doença, vamos dizer assim. Eu sei que o cara não tem nada, né? Clinicamente ele não apresenta nada, ele está assintomático. Então eu posso fazer exames para eu documentar isso, como isso está tudo normal e que está tudo funcionando normalmente. E aí a gente vai ver, depois da utilização de droga para performance, de hormônio, como ficou e o que eu consigo recuperar disso, né? O uso de ciclos de esteroide, mas nunca vai ser uma coisa saudável, tá? Sempre vai ter um efeito deletério, por menor que seja. Então, que exames fazer? Cara, depende muito da conversa com um médico, né? Para te orientar nesse tipo de coisa. Eu tenho uma seleção de exames ali que eu faço, né? Mas envolve hemograma, função renal, função hepática, os marcadores de lesão hepática, que são diferentes dos exames de função hepática, a parte de metabolismo de glicose, a parte de metabolismo do cálcio, né? Metabolismo ósseo, o perfil hormonal bem completo, exame de urina, perfil lipídico, né? Colesterol, triglicerídeos, marcadores inflamatórios, enfim, uma série de coisas. Pensando em quem tem deficiência de GH, né, pessoas que têm deficiência de GH, elas usam para sempre para fazer reposição, né? É a mesma coisa que tu me perguntar, posso usar testosterona para sempre? Porra, homens com hipogonadismo devem usar testosterona para sempre, né? O fato é que em pessoas saudáveis, o quanto isso vai ser prejudicial no futuro ou não, não sei te dizer. E ninguém vai saber te dizer, e quem te disser vai estar mentindo, né? Quem disser que sabe vai estar mentindo. Mas assim, eu tenho criança no consultório e a gente faz dose baseada no peso da criança, né? No peso corporal, para estimular a estatura final. E as doses são altas, aí elas chegam a ser 12, 13, 14 UIs por dia, né? São doses bem altas, bem diferentes do que se usa para o benefício estético geral aí da galera do fisiculturismo recreativo.
E existem estudos com essas crianças, onde eles fazem um acompanhamento a longo prazo para pesquisar o aumento de alguns tipos de doença no futuro, até alguns tipos de câncer e tal, e não se vê um aumento de incidência de nenhum tipo de doença, nem mesmo de câncer, nessas crianças depois na vida adulta, né? Então, assim, segurança possivelmente tem. O problema é, como eu mencionei antes ali, né, exames prévios ao uso, saber como é que está essa condição de saúde antes de se utilizar e ter alguma coisa mais ou menos programada aí de quanto tempo vai fazer, como vai fazer e tal. Porra, excelente pergunta. Em tratamento de hipogonadismo, a melhor conduta primária seria estimular o eixo ou fazer reposição? Porra, bom pra caramba. Vai depender da causa, né? Vai depender da causa desse hipogonadismo. Por exemplo, se eu tenho uma falência testicular, se esse testículo ele não responde mais ao estímulo de sistema nervoso central, não adianta eu ficar estimulando porque não vai voltar à produção, né? Então, assim, em doenças testiculares, pode ser que não funcione, né? Agora, se eu tenho um hipogonadismo, por exemplo, por baixa ou por deficiência de LH-FSH, eu posso tentar aumentar esse LH-FSH ou posso tentar usar o LH e o FSH recombinantes para voltar a ter o estímulo testicular, né, da produção de testosterona. Então, dependendo da causa, sim, é mais viável eu tentar essa estimulação inicial, essa estimulação testicular, do que já partir para uma reposição hormonal. Top demais a pergunta. Transplantados com uso contínuo de corticoide, perigoso usar hormônios? Tem que ver se é corticoide que está usando, tem que ver se é imunossupressor, tá? Porque são classes diferentes de medicamentos. Os hormônios, né, corticosteroides e os esteroides anabolizantes, ou os esteroides androgênicos, eles compartilham de uma série de efeitos colaterais em comum, né? Então, partindo do pressuposto que eu já tenho colateral ou o risco de colateral associado a uma das drogas, se eu associo outra droga, eu posso sim potencializar o risco de efeitos colaterais. O uso de testosterona, por exemplo, em corticoterapia crônica é uma realidade, é uma indicação, inclusive. Mas eu preciso ter muita segurança e muita certeza do que eu estou fazendo, né? De saber como é que está a condição de saúde desse paciente e tudo mais. Não é simplesmente chegar e usar. Do que eu comentei lá de séries, né, relacionados a tratamento de ginecomastia por excesso de estrogênio. Se eu tiver uma hiperprolactinemia, né, eu tiver a prolactina aumentada, eu vou estar estimulando a produção dos ductos lactíferos ali da mama, e essa produção é meio que direta e independente de estrogênio. Então, por que eu vou bloquear o receptor estrogênico se o meu problema é a prolactina elevada? Né? Não vai tratar. Então eu preciso reduzir essa prolactina. Opa. Pode usar GH em Booking? Cara, é aquela coisa que eu gosto de responder, né? Tu é livre para fazer o que quiser, poder usar pode, vai ser efetivo, não sei, eu não te conheço, não sei dizer nada a respeito de uma pessoa com a qual eu não conheço, né? Cara, boa. Não gosto, tá? Não gosto de SARMs para estímulo de ganho de massa muscular, eu prefiro usar esteroide, prefiro usar hormônio, porque os SARMs eles têm poucos estudos, né? Os estudos são de fase 1, 2 e tem pouquíssimos em fase 3. Eles são muito mais caros que os esteroides. Eu não tenho uma segurança de que realmente é o SARM lá quando eu prescrevo, né? Porque não tem
um controle disso aqui dentro do país, embora se tenha em farmácia de manipulação, eu não tenho essa medicação de forma controlada, né? Eu não tenho dose eficaz estabelecida, eu não tenho dose mínima estabelecida, eu não tenho período de uso estabelecido, eu não tenho dose máxima estabelecida, eu não tenho segurança nenhuma com a prescrição disso. Então, não utilizo, prefiro usar hormônio. Teacrina, tem uma postagem minha no feed a respeito, né? Ela é um alcaloide semelhante à cafeína, faz alguns efeitos de estimulação e parece ter também algum tipo de efeito anti-inflamatório, mas muito leve, muito brando. Poder ser ingerido todos os dias? Pode sim. Aí vai depender da tolerância que tu tens, né, e tudo mais. Tolerância ao uso do medicamento, né? Como manter os ganhos após o ciclo com testosterona sem necessidade de outro ciclo? Cara, é fazendo tudo que tu fez de forma correta durante o ciclo, né? O que acontece? A maior parte das pessoas usa hormônio em dosagem inadequada, muito alta, por um período muito curto, né? Então não dá tempo de eu consolidar meus ganhos, meus resultados. Se eu não consigo consolidar o resultado, eu não vou conseguir manter muito. A minha experiência hoje de uso de hormônio em consultório com os meus pacientes é de conseguir manter aí pelo menos 70%, 80% dos resultados que a gente tem durante o uso. Então eu consigo usar, eu consigo ter um ganho, eu consigo ter um a mais ali, e eu consigo manter até 80% desse resultado no pós-uso. Mas é a minha forma de trabalho, é o que eu faço dentro do consultório. Não é fazendo um ciclinho de 6 semanas que eu vou conseguir fazer isso aí, não. Cardio em jejum e depois do treino é válido no cutting? Sim, ambos. Vai depender de como está a tua periodização de treino e a tua programação nutricional. Ginecomastia leve, dá para corrigir apenas com dieta, treino e se precisar vitaminas? Não, não dá. Se apareceu a ginecomastia ali, eu preciso saber a causa. Se essa causa é um excesso de estrogênio, eu preciso atuar no receptor estrogênico e saber por que esse estrogênio está aumentado para também tratar a causa do problema. Senão eu vou ter sempre uma ginecomastia ali. Se for por hiperprolactinemia, né, prolactina elevada, eu preciso saber por que essa prolactina está aumentada, tratar a gineco relacionada e também tratar a causa do aumento da prolactina. Pois bem, isso aí é bem bom, cara. Parece que eu não tenho a referência ainda, tá? Mas eu vou atrás disso. Existe um estudo que mesmo pessoas maiores, né, indivíduos com uma maior quantidade de massa muscular, parecem não assimilar doses maiores de 5 gramas de creatina por dia, né? Então mesmo pessoas maiores, com peso corporal maior ou com maior musculatura, poderiam utilizar as doses de 5 gramas, tá? Usar mais... Questão de risco, cara, não tem muito risco, assim, porque se estuda muito creatina e existe doenças neurodegenerativas onde se usa doses extremamente maiores, tipo 30, 35, 40 gramas por dia. E eu não tenho prejuízo para a saúde, pelo contrário, eu tenho benefício. Então, assim, ser seguro e utilizar em doses maiores também. Agora, qual é a real necessidade disso? Aí é outro papo. Caralho, tem pergunta pra cacete aqui. Ô, cacete. Existe algum esteroide anabólico androgênico que pode ajudar na redução de gordura do fígado e enzimas hepáticas alteradas? Cara, existem estudos com oxandrolona em pessoas portadoras de doenças hepáticas, onde eu tenho uma melhora do perfil de saúde, uma melhora da saúde do funcionamento hepático, tá? Em esteatose hepática, pelo que eu me recordo, não tem nada de estudo, não, pelo menos não que eu tenha visto recentemente, assim, para atuar de uma forma direta, né? Se, pensando assim, né, pensando em fisiologia, se eu melhorar a minha expressão de receptores de glicose nas células musculares, né, por um processo de hipertrofia, aumentar o meu volume muscular usando esteroide associado ao treinamento e tudo mais, eu posso ter sim um benefício de facilitar
a redução dessa esteatose hepática e até mesmo do processo de emagrecimento, né? O que trata esteatose, na verdade, é a perda de peso. Pô, eu postei sobre isso hoje, sabe? Eu fiz 2 postagens sobre o GH e tem um texto bem extenso na legenda falando sobre o GH para desempenho, né? Então, assim, dá uma lida lá, sem preguiça, por favor. Tipo, é foda a produção de conteúdo para Instagram. Ela é uma coisa que demanda um tempo que só quem faz isso tem noção, né? Então, assim, eu não sou um cara que vivo disso. Eu faço isso porque eu acho legal informar as pessoas e eu tenho um compromisso em trazer informações relevantes, né? Então, cada vez que eu sento para escrever alguma coisa, eu penso de que forma eu posso ajudar as pessoas que vão ler aquilo. E não é meu ganha-pão, eu não ganho a minha vida aqui na rede social, eu faço isso por prazer, vamos dizer assim. E meio que virou um hábito, virou quase que uma obrigação que faz parte do meu trabalho, mas que não me dá retorno algum. Então, pô, eu produzo muita coisa, eu venho aqui, faço live e tal, mas a quantidade de conteúdo que eu jogo aí no Instagram é absurdo. Então, tem bastante informação já no meu feed. Dá uma olhada lá que tu vai encontrar sobre GH que eu postei hoje, né? Porra, de novo essa. Essa vem toda semana, né? Creatina pode aumentar a retenção de líquido ou nada a ver? Sim, creatina causa retenção de líquido dentro das células, água intracelular. Quando a creatina é absorvida, ela leva água junto com ela. Então, dentro da célula muscular, eu aumento a quantidade de líquido. Retenção hídrica de aumentar a água embaixo da pele, ela não causa, tá? Isso aí é coisa de quem não faz dieta e não treina direito. Voltar lá para cima, as perguntas de novo. Por que os polivitamínicos variam tanto de preço? Cara, é pela qualidade da matéria-prima utilizada e pelas diferentes concentrações que se tem lá dentro, né? Os multivitamínicos no Brasil, a Anvisa não permite que eles tenham mais do que 100% da ingestão diária recomendada de cada componente. Então não existem, como existe nos Estados Unidos, né, e multivitamínicos extremamente concentrados. Como escolher um? Não escolha e não utilize, tá? Porque assim, não há benefício algum na utilização de multivitamínico. Não se tem prevenção de nada, não se tem longevidade, não se tem nada. Se repõe o que está faltando. Agora, de forma preventiva, utilizar multivitamínico é botar dinheiro fora. Ômega 3 é indicado para qualquer tipo de paciente? Depende do ômega, né? Por exemplo, em gestantes eu tenho mais benefício e menos risco de utilizar o DHA isolado, né? E não utilizar EPA mais DHA. Então vai depender do perfil de paciente. Doenças neurológicas e neurodegenerativas eu também vou ter mais benefício de usar o DHA isolado e não utilizar o DHA com EPA. GH isolado em mulheres pode ser efetivo? Eu não vejo dessa forma, né? O GH tanto em homem quanto em mulher ele vai aumentar o processo de tradução, né? De transformar as fitas de RNA em proteína no citoplasma celular. Para eu aumentar a quantidade de fita de RNA que eu estou produzindo, eu preciso aumentar a transcrição. E a medicação que aumenta a transcrição é o esteroide anabólico. Então, eu tenho um sinergismo do esteroide com o GH. Agora, a utilização de GH de forma isolada, eu posso não ter muito benefício assim não, independente se for homem ou mulher. Pessoa pré-diabética, o uso de testosterona pode ajudar a piorar o metabolismo de glicose. Mulheres, o uso de androgênios em mulheres ou mulheres com hiperandrogenismo, elas têm uma tendência a ter uma
piora desse perfil metabólico e um aumento de deposição de gordura visceral e tudo mais. Então depende muito do perfil de pessoa, tá? Eu tenho pré-diabéticos em consultório que eu consegui reverter e que eu fiz uso de hormônio e eu tive uma melhoria muito grande do perfil de glicose, tanto homens quanto mulheres, né? Então vai depender de saber escolher bem o paciente para se utilizar. O que considerar um paciente jovem com hipotireoidismo antes de prescrever? Cara, considerar a compensação do hipotireoidismo, né? Se eu tiver um hipotireoidismo compensado, a princípio eu não vou ter uma alteração de forma direta assim muito grande que possa descompensar esse hipo, ou mesmo que possa causar hipotireoidismo pelo uso de hormônio androgênio. Então, estando compensado o hipo, dá para se utilizar numa boa. Quem protege o fígado é Deus, meu amigo. Uso de esteroides e sopro cardíaco, né? O sopro cardíaco, ele é um achado de exame físico, ele não é uma doença propriamente dita. A causa desse sopro cardíaco aí é outra conversa, né? Dependendo da causa desse sopro cardíaco, eu posso ter uma contraindicação ao uso de esteroide anabolizante, né? Por exemplo, eu tenho um sopro por uma estenose aórtica, né? O sangue já está passando com resistência pela válvula aórtica. Eu vou estimular esse coração, vou dar hormônio para ele, num coração que já está, em tese, fazendo mais força ou trabalhando contra uma resistência. Eu vou ter um potencial de hipertrofia cardíaca muito maior. Então, dependendo da causa do sopro, tem que ter o pezinho atrás, né? Por isso que é importante consultar. Por isso que é importante passar por uma avaliação médica. Chip de testo. A minha opinião é que tem formas melhores de se fazer isso em pessoas que estão buscando a utilização de hormônio, por exemplo, para desempenho ou para melhoria de composição corporal, né? Eu vejo os implantes como uma boa opção de utilização de hormônio para idosos, né, e para pessoas que, por exemplo, homens com hipogonadismo, que vão fazer uso contínuo para o resto da vida. Agora, a utilização de implantes para pessoas saudáveis eu não vejo com muitos bons olhos. Até porque muita gente que coloca implante aí não sabe calcular a dosagem. E aí coloca um implante com uma dose muito alta, enche a galera de colateral, principalmente a mulherada, né? Testosterona é um hormônio extremamente androgênico, então para a mulher não é uma boa opção, nunca vai ser uma boa opção. E o risco de colateral, e colateral chato associado é grande, né? Queda de cabelo, aumentar a oleosidade de pele, espinha, abaixar o tom da voz, né? Engrossamento da voz, hipertrofia de clitóris, sendo esses dois últimos colaterais irreversíveis, né? Então, uma vez que eu tenho engrossamento da voz e hipertrofia de clitóris, eu não consigo reverter. Eu acho um risco grande e eu não utilizo e não vejo isso com bons olhos, não. Não existe alvo terapêutico de testosterona em mulheres acima de 40 anos. Existe a deficiência de testosterona em mulheres pós-menopausa e é possível de ser feita a reposição, mas as doses são extremamente baixas, tá? E eu só quero manter a testosterona dentro do nível fisiológico. Para a mulher, vamos dizer aí, é até 50, até 70, dependendo do kit de análise do laboratório. Mantendo dentro do normal, tá salvo. O uso de oxandrolona sozinha para homem treinado pode apresentar resultados? Cara, todo hormônio, todo esteroide anabólico, ele vai trazer resultado, de alguma forma, né? O que acontece com a oxandrolona de forma isolada?
A oxandrolona ela é um derivado de DHT, de dihidrotestosterona. Ela é uma molécula de DHT modificada. Ela não faz o papel da testosterona no organismo. Ela tem os efeitos dela de se ligar ao receptor androgênico e tudo mais, mas ela não faz o mesmo efeito da testosterona. Porém, como eu estou usando o hormônio, um derivado hormonal que vai fazer com que meu corpo entenda que tenha muito hormônio circulando, eu desligo a minha produção de LH e FSH no cérebro e eu paro de estimular o meu testículo a produzir testo. Então, o cara que usa oxandrolona sozinha, ele fica sem testosterona, né? Ou ele fica com essa testosterona muito baixa ou até suprimida. Então, não me parece uma boa opção, né? E no pós-uso, o problema é bem maior, né? Porque eu tenho um hipogonadismo pós-uso de esteroide, onde eu não fiz uso de testo, e aí dá bastante sintoma isso, né? Sintoma depressivo, indisposição, dificuldade com libido, com ereção, enfim, na parada do uso. Cara, vocês fazem umas perguntas assim, impressionantes. Se eu acho que o CrossFit dá mais resultado que a musculação, mais resultado em que sentido? Desempenho atlético, benefício cardiorrespiratório, volume muscular? O que eu estou buscando? Qual objetivo eu estou buscando? Por ser uma atividade de alta intensidade e extremamente variada, o condicionamento cardiorrespiratório do CrossFit ele vai ser superior ao da musculação. Resultado estético, eu te diria o seguinte, vamos botar assim, a Fórmula 1 da estética, né? Ou aonde os extremos de resultado estético, eles estão aonde? Nos palcos de fisiculturismo, né? Ali eu tenho o extremo da estética. Por mais que tu possa não achar bonito, o extremo da estética tá lá, né? Percentuais de gordura extremamente baixos, musculaturas volumosas, aparentes e tudo mais. Aquilo lá é o ápice que se pode ter de composição corporal. Certo? Essa galera tá treinando no box de CrossFit? Estava comendo bem pouco. Como faço para aumentar a taxa basal sem engordar? Não. O que é engordar? Ganhar gordura? Se tu tiver uma alimentação bem programada e um treinamento bem direcionado, a tendência é que o peso de gordura ele não aumente muito, mas ele vai aumentar um pouco. Então, assim, é preciso fazer um acompanhamento, né? A gente está em 2020, né? Terminando o ano de 2020, indo para 2021, e as pessoas continuam subestimando os resultados de um acompanhamento bem feito e achando que dá para fazer sozinho. Quando vocês acharem que dá para fazer sozinho, vocês estão fadados a fazer merda e a não dar certo o que vocês estão buscando. Creatina tem um efeito sim de aumentar o volume muscular, né? Não é só por conta da retenção de água dentro do músculo, mas ela vai aumentar a força e vai aumentar a força de explosão e vai sim contribuir para o processo de hipertrofia, de aumento de massa muscular e não só de retenção de líquido intracelular. Nunca se trata o que não existe, né? Então, assim, por que tu vai associar só o tamoxifeno com o uso de testosterona se tu quer evitar colateral? Tu não tá preocupado com a tua saúde cardíaca? Tu não tá preocupado com o teu perfil de colesterol? Tu não tá preocupado com o edema periférico que a testosterona pode causar? Porque daí tu terias que usar a testosterona com tamoxifeno, com um diurético, com um antihipertensivo, com um beta-bloqueador,
com todas as medicações para tratar todos os colaterais da testosterona, tá? Medicamento tem efeito colateral, todo medicamento tem efeito colateral. O uso de medicamentos combinados, quanto maior vai sendo essa lista, maior é o meu risco de mortalidade por qualquer causa. Então, assim, a inteligência de se fazer um negócio é justamente não fazendo a burrice de se associar a drogas para tudo e qualquer coisa, para evitar ter um problema que pode ser que nunca aconteça. Então, assim, se tem medo, não faz. Quer fazer? Procura acompanhamento adequado. Não vai fazer sozinho porque tu vai fazer merda. Top. Por qual motivo usamos gordura como principal fonte energética no aeróbio de baixa intensidade? Acontece o seguinte, cara. A gente tem as nossas vias energéticas, né? Vias glicolítica, lática, glicolítico alático e aeróbio, né? A via de metabolismo energético ou de geração de energia aeróbia, ela usa a gordura como o principal substrato energético, né? Onde eu utilizo a molécula de gordura para então gerar energia dessa forma. Conforme eu aumento a intensidade do meu exercício, essas vias metabólicas que utilizam gordura para gerar energia, elas são vias metabólicas mais lentas. E se eu estou aumentando a intensidade do meu exercício, eu estou aumentando minha frequência cardíaca, eu estou aumentando a demanda energética na minha musculatura, eu preciso gerar energia de uma forma mais rápida, né? E para eu gerar energia de uma forma mais rápida, eu consigo através da glicose, através dos carboidratos, né? Então, se eu tenho uma demanda energética muito alta, eu não vou conseguir gerar essa energia a partir da gordura. Eu vou precisar utilizar carboidratos para gerar essa energia, né? Por isso que o aeróbio de baixa intensidade, ele usa prioritariamente gordura para gerar energia, porém não quer dizer que ele vai queimar mais gordura, porque é uma relação de proporção. Se eu gastei 200 calorias num cardio de baixa intensidade e 80% disso veio de gordura, eu usei 160 calorias de gordura e 40 de carbo. Se eu gastei 1000 calorias num treino de musculação intenso, né, e dessas 1000 calorias eu usei só 25% de gordura, eu gastei 250 calorias de gordura. Então eu gastei mais gordura no meu treinamento de musculação do que no cardio, apesar do que no cardio de baixa intensidade a proporção da utilização de gordura foi maior. Então o treinamento ele tem que ser inteligente, não é simplesmente achar que porque eu estou fazendo uma coisa eu estou chegando no resultado que eu quero. Não é bem por aí que funciona. Vou responder a última aqui porque está acabando o meu tempo. Eu não sei se tu me segue há muito tempo ou não, mas assim, eu abomino o uso de termogênico, tá? Porque eu acho uma muleta para quem não quer fazer o que precisa ser feito. Dieta e treino bem adequado. Daí o cara apela para termogênico para aumentar a queima de gordura. E essa porra não é assim que funciona. Vamos ver se tem mais alguma pergunta boa aqui para eu responder. Indivíduo falso magro em cutting. Assim, cara, eu não sou nutricionista, né? Então eu não saberia te precisar isso aí. O que acontece, né? Os estudos de emagrecimento, eles mostram que alíquotas maiores de proteína, 2 gramas, 2,2, 2,5 gramas por quilo de peso corporal por dia, fazem com que eu tenha uma preservação maior da massa muscular, né? Ou eu evite tanto a perda de massa muscular. Um falso magro, cara, ele precisa saber exatamente como está essa composição corporal para saber por onde é que eu vou puxar. Porque eu tenho 2 caminhos a seguir. Eu posso partir para um processo de hipertrofia, onde eu vou fazer superávit calórico, aumento de aporte de carboidrato, uma proteína adequada e um treinamento voltado para aquilo, para eu aumentar meu volume muscular e depois passar pelo processo de emagrecimento, o que eu acho muito mais fácil. Ou eu posso tentar emagrecer primeiro, que é difícil nesse caso, porque um falso magro, ele em tese, ele está com pouca massa muscular, então eu poderia tentar emagrecer primeiro para depois ganhar massa magra. Mas aí eu depois vou ter que emagrecer de novo, porque quando eu ganhar massa magra eu vou ganhar um pouco de gordura também, né? Então vai depender de que patamar, de que forma está essa composição corporal para saber para onde é que eu vou puxar.
qual o direcionamento que eu vou dar a partir dessa avaliação. Arroz integral ou arroz branco? Cara, arroz branco, tá? O arroz integral, os grãos aqui no Brasil, eles são armazenados em silos, né? Aqueles silos enormes, e não se tem um controle de temperatura e de umidade lá dentro, né? Então existe uma contaminação e uma proliferação fúngica muito grande. E esse fungo ele fica na casca do arroz, né? Do arroz integral, no caso. E o consumo disso, para a maior parte das pessoas, assim, não tem problema nenhum. Mas para algumas pessoas com predisposição, com alteração de permeabilidade intestinal ou de barreira intestinal, acaba desencadeando uma série de problemas, né? Acaba causando mais problema de permeabilidade intestinal, ativando o sistema imunológico, fazendo processo inflamatório a nível intestinal, que está aí, que acaba ocasionando uma série de alterações deletérias e alteração de microbioma, que pode propiciar o surgimento de outras doenças e de condições não favoráveis. Então, a gente no consultório sempre prefere e prescreve arroz branco. Fechou? Deu meu tempo, falta 1 minuto para encerrar. Agradeço pra caramba aí a presença de todos, foi muito bom, como sempre, como toda segunda. Legal pra caramba fazer essa live aí interativa, é muito bom. Cada semana tem mais gente aí, tem mais pergunta, e as perguntas cada vez melhores aí, que algumas até dá um pouco de trabalho para responder assim, do nada, sem ter uma referência aqui onde eu posso olhar, né? Então eu respondo tudo que eu posso da minha cabeça e o que eu acho que vai trazer um nível de informação maior para todo mundo, né? Tem muita pergunta que eu acabo não respondendo porque não dá tempo e porque às vezes é coisa muito específica que não vai trazer um benefício muito grande. Então eu sempre vou dar prioridade para a pergunta aí que eu possa agregar mais conhecimento para todo mundo. Beleza? Galera, boa semana, boa noite aí, boa semana a todos, né? Bons treinos, treinem, por favor, façam dieta, cuidem-se, dirijam devagar e a gente se vê na semana que vem aí. Valeu, boa semana, boa noite, até mais.